Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Antenadas. Você tem fome de quê? Será que a fome que você sente ela é mais emocional ou é uma fome mais fisiológica? Você vai saber tudo isso e muito mais agora no quadro Champanhe no Divã. E para falar sobre esse assunto, eu tenho hoje em meu divã a nutricionista Mariana Parra e também a psicóloga Miriam Codarim. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao programa Antenadas. Obrigada. Obrigada. O que seria uma fome fisiológica e o que seria uma fome emocional? Eu acho que é uma pergunta que cada uma pode responder, né, dentro do seu conhecimento, né? A diferença assim, básica entre as duas é que a fisiológica é uma necessidade do organismo. Sim. Então é pra gente suprir a energia que a gente precisa para realizar as atividades do dia a dia, para respirar, para tudo, na verdade. E a emocional acredito que seja mais voltada para a questão do emocional, da patológica, né? Por algum motivo. Que eu acho que daí entra mais na questão da psicologia. O que você tem a dizer sobre a fome emocional? Quando que você percebe que, de repente, a queixa de um paciente seu que chega no consultório de que está engordando, de que não consegue emagrecer, ela tem esse fundo muito mais emocional do que fisiológico? Isso. Bom, eu vou citar 2 transtornos relacionados à alimentação. Hoje nós temos a bulimia, que é um comer compulsivo, chegam a pôr o dedo na garganta, né? Porque não suporta a barriga tão cheia. E depois nós temos a anorexia, que é aquela que não come, é aquela que chega a morrer por falta de alimentação, por inanição, tá? Agora, no comer bastante, está envolvido muita questão ansiedade, tá? A ansiedade provoca, assim, é como se nós buscássemos algo e nós vamos encontrar esse algo na comida. É como se a comida preenchesse esse vazio de algo que eu ainda não vivo e que é próprio para mim. Sim. Tem pessoas que pela ansiedade emagrecem, não comem. E aí pode se tornar até uma bulimia. Agora, a grande maioria come em excesso até para preencher esse vazio. Depois ali tem uma questão simbólica, né? O que é o alimento? É algo que eu trago de fora e ponho dentro e me alimenta. Então, a anorexia, muitas vezes, né? Não podemos dizer que é o total dos anoréxicos, mas eles têm uma dificuldade em relacionamentos também, tá? Então, é como se eles se fechassem. Eles não conseguem comer, tá? E muitas vezes leva à morte. Mariana, sobre a fome fisiológica, né? Quando que ela é considerada exagerada? Existe algum fator, de repente, genético que leva uma pessoa a ser mais compulsiva por comida e ter essa necessidade física mesmo de comer mais? Então, assim, aí eu acho que essa compulsão exagerada, acredito que seja confundida pela a questão psicológica, emocional. E no caso, assim, a fisiológica, quando a gente sente fome, os sintomas são fraqueza, indisposição, porque precisa da energia mesmo do alimento. Então, a pessoa ela precisa estar se alimentando. Agora, essa diferença mesmo, assim, de falar, não, é fisiológica, é emocional, para saber se... essa questão que você falou, né, de comer compulsivamente, eu acho que daí é mais a questão emocional da pessoa. Então, ela não vai saber distinguir no começo se é fisiológica ou emocional. Então, existem alguns alimentos, como o açúcar, por exemplo, que são mais viciantes, né? Sim. O chocolate, talvez por conta do açúcar ou pela própria substância que o açúcar refinado, né? Então, eu falo porque
existem períodos em que eu começo a comer alimentos com mais açúcar e isso vai me despertando mais vontade de comer doce. Sim. Né? E aí eu começo a falar, não, agora eu vou fazer uma dieta e eu vou evitar o açúcar, eu vou tirar. No início é muito difícil, como um vício mesmo. E aos poucos isso vai se tornando uma coisa normal e eu perco a vontade de comer doce. O organismo ele vicia, é uma substância que vicia o açúcar refinado e realmente no começo fica mais difícil você tirar. Na verdade, assim, o ideal é saber escolher os alimentos. Então, que nem você citou o chocolate. O chocolate, se a gente for optar por o mais amargo, com mais cacau, ele não vai ter tanto açúcar refinado. E ele daí acaba sendo saudável, né? Aí é rico em flavonoides, no caso, esses flavonoides, eles ajudam a liberar mais serotonina, que traz uma tranquilidade. Aí a gente pode trabalhar também com a questão da ansiedade, né? A gente pode relacionar, então é um alimento que tranquiliza, tá? E assim, ter uma alimentação equilibrada, fracionamento, comer a cada 3, 4 horas, mais fibras. Isso vão ajudar também a evitar esses alimentos gordurosos, né? E saber escolher. A qualidade eu acho que influencia muito também. Entendi. Miriam, você acha que alguns alimentos eles podem ajudar ou piorar os problemas emocionais? Uma ansiedade, por exemplo, a pessoa, de repente, comendo um chocolate que não seja de forma exagerada, ela consegue, de repente, suprir essa ansiedade dela? Você acha que pode piorar tudo de vez, comer doce demais? Então, esse é um dos problemas, né? Porque, então, na ansiedade, busca algo, é quase como para desviar da ansiedade, né? Saciar um pouquinho essa ansiedade. Mas, na verdade, isso não vai saciar. Naquele momento, é como se ela tivesse satisfeita, comeu, gostoso. Daí, 10, 15 minutos, ela já vai buscar outra coisa para comer, tá? Porque esse vazio não depende do alimento. Exatamente. Tá? Não é o alimento que vai preencher esse vazio, porque esse é o vazio emocional. Mas tá? tem também os alimentos que são estimulantes, né, com cafeína no caso, que podem piorar o quadro de ansiedade, né? Sim. E aí a pessoa que é muito ansiosa, tem alguma patologia mesmo, tem que evitar. A cafeína, refrigerante, açúcar refinado, então isso atrapalha. Ah, legal. A gente volta a falar mais um pouco sobre esse assunto, mas agora a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Estamos de volta com o programa Antenadas aqui no quadro Champanhe no Divã, falando hoje sobre do que você tem fome. A sua fome é emocional ou é mais fisiológica? Eu tô aqui com a nutricionista Mariana e também com a psicóloga Miriam, né? Nesse momento eu queria saber de você, Mariana. Existe a fome e a vontade de comer. Como que eu posso distinguir isso? Porque às vezes se confunde, né? Eu me confundo muito. Eu tenho períodos que eu acho que eu tenho muita fome, mas na verdade não. Eu começo quando eu saio fora de uma dieta, de um padrão, é como se fosse um ciclo vicioso. Eu começo a comer alimentos que não são tão saudáveis e eu fico cada vez com mais vontade de comer. Como assim, o indicado mesmo se a gente faz uma alimentação balanceada, né, tendo fracionamento, ingerindo bastante fibra, alimentos saudáveis, né, então ricos em vitaminas e minerais, a gente não chega a ter essa coisa de estar com uma necessidade muito grande de estar comendo certos alimentos e quando vai comer, desanda, come demais. Porque aí é a questão da restrição severa, né? Então, você entra numa dieta muito, muito rígida, muito severa, você corta vários alimentos da sua dieta e realmente vai chegar uma hora que você vai ficar desesperado para comer e quando você comer, você come demais. Porque fazia tempo que você não comia aquilo, no caso. Então, se você tiver uma dieta balanceada, né, então uma alimentação balanceada, acaba evitando isso daí também. Entendi. Miriam, existem casos em que você tem que indicar um paciente até
para um psiquiatra ou para ser medicado mesmo, porque essa ansiedade, ela ultrapassa aquilo que pode ser tratado em consultório, na psicologia mesmo? Em alguns casos mais sérios, eu encaminho para um psiquiatra, porque até o tratamento psicológico, muitas vezes, ele precisa estar mais assentado, tá? Então, ele vem com uma ansiedade imensa, às vezes é uma coisa até mais séria do que a ansiedade, tá? Sabe os borderline, não é? Então, nesse caso, se faz necessário um tratamento medicamentoso. Mas não é tão comum. Assim, eu diria, se for dizer 1/3 da minha clientela, 1/3 deles até eu chego a precisar desse recurso. Mas do contrário, não. Do contrário, não. Com a terapia, muitas vezes a pessoa precisa fazer 2 vezes por semana, dependendo do grau de ansiedade, e às vezes até alguns transtornos, né? Aí, alguns vão tendendo para a bebida, outros vão caindo numa compulsão sexual, porque muitas vezes fica um vazio imenso neles, então eles precisam preencher de alguma forma. Precisa suprir de qualquer forma e acaba muitas vezes ou na bebida ou no sexo e muitas vezes na comida, e a pessoa acaba engordando demais. Exatamente, pode engordar demais, pode emagrecer demais, são as compulsões. Mariana, exercícios físicos, né? A gente sabe que libera endorfinas, né? Você indica para que a pessoa tenha um controle maior dessa fome, dessa ansiedade? Com certeza. Por comida? Libera serotonina e endorfina no cérebro, né? E aí acaba realmente trazendo um relaxamento, um bem-estar. Então, a pessoa muito ansiosa acaba gastando muita energia nessa hora também, né? E controlando também a ansiedade. E tem que procurar um profissional da área de educação física, tem que ter uma frequência, tá? Então, assim, também não adianta fazer uma vez na semana, né? Tem que ter uma frequência regular, porque às vezes uma vez na semana pode até prejudicar a saúde do indivíduo, dependendo, né? E ajuda muito, até em conjunto com a alimentação, né? Então, os dois, na verdade, andam bem juntos também. Entendi. Existem pessoas com problema de obesidade e que tem uma necessidade até física mesmo, né? Acaba acarretando problemas de saúde e que precisam emagrecer, precisam controlar o peso e muitas vezes não conseguem. Existe alguma forma de motivar essas pessoas? Né? Porque muitas vezes até a depressão, né? Faz com que essa pessoa não consiga ter esse controle sobre a sua alimentação, sobre o seu peso. E eu vejo muita gente que é motivada, não, eu vou fazer dieta e eu consigo fazer, mas muitas pessoas não conseguem. Que dica que vocês duas dariam? Eu acho assim, é importante prática, sempre passar com um profissional, então assim, ter uma regularidade, né? Se você vai um mês, depois vai só daqui 2, 3 meses, a tendência realmente é você não tendo uma motivação grande em seguir a dieta, no caso. E eu acho que a restrição severa prejudica muito nesse caso. Porque a pessoa, ela no primeiro dia de dieta, eu vou cortar tudo, né? Vou cortar carboidrato, vou cortar chocolate, tudo que ela gosta, no caso. Então, assim, é bem difícil ela continuar fazendo isso pro resto da vida, né? Cortando as coisas que gosta para sempre. Então, assim, ter uma regularidade nas consultas, não fazer coisas muito severas nesse caso, porque senão não vai dar uma continuidade, tá? E ter um conjunto de atendimento, né? Então, nutrição, psicologia, educação física. Controle emocional, então, muito importante, Miriam. Muito, com certeza. Mesmo porque a ansiedade é um dos fatores que detona, né? A comilança ou quase anorexia. Sim. Né? A bulimia e a anorexia muitas vezes são assim produzidas talvez até pelo mesmo efeito, né? Anorexia, claro que é mais grave, né? Sim. Mas é bem complicado tudo isso e nesse sentido o tratamento psicológico é importantíssimo. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um assunto muito rico. Tenho certeza que o pessoal de casa está adorando, né? Adorou.
E espero que voltem sempre que tivermos assuntos em que vocês se encaixem. Muito obrigada. Obrigada. E a gente não termina ainda não, porque daqui a pouco tem Desejo Oculto para aquecer a nossa noite. Segura aí. Antenadas de volta e agora é hora de esquentar a sua noite com o quadro Desejo Oculto. E se você perdeu algum programa Antenadas, você pode acessar o nosso portal, que lá você encontra todos os conteúdos relacionados ao programa e também aos outros programas da casa. Bom, e hoje, mais uma vez aqui no Desejo Oculto, o nosso queridíssimo William Paixão. Tudo bem? Bem-vindo de volta. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Estou ansioso pelas perguntas. Então, vamos lá. Tenho uma amiga que jura que ejacula, mas acho isso tão estranho. Será que uma mulher pode ejacular igual ao homem? Gente, eu também já ouvi falar, já vi algumas coisas assim na internet, mas eu, sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito que seja possível. Fala aí. Eu já vi alguns vídeos e aí a gente não sabe a veracidade dos vídeos. Nunca aconteceu comigo, nunca vi uma mulher ejacular. Eu acho que aquilo é urina nos vídeos, né? Então, não sei. Eu não acredito também que exista. Não sei, não conheço. Prometo que eu vou pesquisar mais sobre o assunto para falar aqui no programa, tá? Mas até esse momento, o que eu posso dizer é aquilo que eu vi em filmes eróticos, né? Em filmes pornôs, que durante a penetração ali, do nada, espirra uma coisa, que na minha opinião aquilo é urina. E não sei. Porque se existe, deve ser uma coisa muito rara. E não assim num filme eles reunirem 10 mulheres que conseguem É estranho, realmente. ejacular. Acho que a mulher tem lubrificação e pode ter uma lubrificação excessiva, muita lubrificação. Agora, ejacular, assim, uma quantidade como se fosse sêmen, eu acho... Também não acredito. Difícil, bem difícil. Bom, próxima pergunta, vamos lá. Sinto dificuldade em ter uma relação sexual que seja realmente prazerosa. Existe algum tipo de produto que estimula a excitação? Vários. Muitos produtos. Se você visitar uma sex shop, todos os dias você vai encontrar um produto diferente. Porque é um mercado que não para de crescer. Você trabalha com a logística de uma loja... Uma empresa de varejo nacional. Uma empresa de varejo nacional bem grande, bem conhecida, né, por sinal. E você estava me falando que vai ter... Hoje já existe uma linha de produtos que vem numa vertente diferente dos produtos eróticos, né? São produtos de massagem íntima. Sim. E são produtos bastante discretos, né? Num aeroporto, alguma coisa, vai revistar uma bolsa, vai olhar alguma coisa. Não tem aquele formato de pênis, exatamente. Né? Que é o que eu costumo falar aqui. Hoje está muito comum, inclusive em empresas que não são do ramo erótico, né? Sim. Eu acho que a cabeça das pessoas está mudando, né, William? Eu acho que está se naturalizando, né? As pessoas estão reconhecendo que o sexo faz parte da vida delas e uma parte importante que pode levar a vida a ser melhor ou não, né? Ela Sim. interfere diretamente na qualidade de vida. Você sabe que esse produto aqui é um massageador, é um vibrador, né? E ele não tem um formato de pênis, né? Tem um formato foguetinho que a gente fala, né? É um produto bem bonitinho, ó. Tem um cristal aqui, ó. E é um produto que é um vibrador, mas também pode ser um massageador para todo o corpo. E poderia vender em qualquer lugar, na farmácia, no mercado. Nos Estados Unidos, você sabe que tá bem comum, né, a venda de produto erótico na farmácia. Sim. Você encontra géis excitantes para mulher, para o homem, lubrificante, com retardante, anestésico para penetração anal, tudo na farmácia, normalmente. Porque realmente eles estão enxergando com a visão da questão da qualidade de vida, né? O sexo faz parte da vida e pode proporcionar uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Se for prazeroso, muito mais. Vamos para a próxima pergunta.
Tive caso com um homem que tinha o pênis bem grosso e me fazia gozar rapidinho. Já do outro homem era fino e eu sentia mais dificuldade em chegar ao orgasmo. É coincidência ou o tamanho realmente faz a diferença? Não, com certeza, o tamanho faz diferença, tem diferença, com certeza faz diferença. Quer que eu responda? Em resumo, faz diferença. Ai, ai, ai. Eu acho que depende. Eu acho que o tamanho, o formato do pênis... É claro que você pode tudo. ter uma Ferrari e não saber dirigir, aí evidentemente aí é que não vai fazer muita diferença. Eu acho que a sua metáfora resumiu a resposta dessa pergunta. É evidente. Né? Aliás, pode ser pior, porque com um Fusca, você não corre tantos riscos de você pegar uma Ferrari e não saber dirigir e enfiá-la num poste, né? Então, você tem que saber manejar aquilo que você tem. Mas eu tenho 32 anos, tenho uma certa experiência, posso dizer que faz diferença sim. Pelo menos para as parceiras que eu tive até hoje. Eu penso que o sexo não é só o pênis, claro, não é só a penetração, né? É a forma como o homem vai pegar em você, vai te fazer carinho, vai te beijar e vai... Tudo isso faz a diferença. Com certeza. Eu acho até que se você colocar dentro de uma escala a questão do sexo, a penetração ela deve representar os últimos 15% da relação. Porque tem toda uma outra preparação. Sexo é tudo, né? Tem uma série de outras atividades que podem ser feitas. Porque se você realmente só chegar, for lá e estacionar sua Ferrari na garagem, não vai dar muito certo, né? Não é só isso, não. Não mesmo, mas aqui, no caso, ela fala que com o namorado que tinha o pênis mais grosso, ela chegava ao orgasmo com mais facilidade. Tem que ver se, nesse caso, a questão era realmente o pênis ou se o cara que tinha um pênis mais grosso era melhor também. Em todo o contexto, né? Com certeza. Mas que é fato que algumas mulheres são mais sensíveis do que outras ali para penetração, isso é. Algumas, a maioria das mulheres sentem mais prazer com estimulação de clitóris, né? Por isso que eu falo que a profundidade ali, o tamanho, não é para todas que faz a diferença, não. Bom, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Antenadas. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição. E vai voltar de novo. Volto, com certeza. Você percebe que a cada dia eu tô mais solto, né? Daqui a pouco eu tô sem roupa aí. É assim mesmo. Bom, e o programa Antenadas vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem muito mais para você. Eu te espero. Até lá!